Era uma noite de chuva intensa, quando comecei uma nova viagem com meu caminhão. O ronco do motor misturava-se ao barulho das gotas pesadas batendo no para-brisa. Eu estava voltando de Porto Alegre e precisava entregar a carga no interior de Santa Catarina. Naquele trecho, o GPS ficou confuso com tantas estradas e desvios por conta das chuvas e acabei pegando uma rota que não parecia familiar. A estrada era deserta, cercada por mata fechada e completamente escura. Sem sinal no telefone e com a chuva apertando, continuei dirigindo. A estrada estreita e cheia de curvas me obrigava a dirigir devagar. Foi quando vi algo na beira da pista. Uma figura imóvel parada debaixo da chuva. A princípio, pensei que fosse uma pessoa perdida, mas, ao me aproximar, percebi que a figura não tinha rosto, apenas uma sombra escura, de forma humana, mas sem detalhes. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. A figura parecia me seguir com o olhar, mesmo sem rosto. Acelerei um pouco, tentando me afastar daquilo, mas o desconforto continuava. Poucos metros depois, a figura apareceu de novo, mais à frente, parada na beira da estrada. Dessa vez parecia mais perto do caminhão, quase alcançando a janela do passageiro. Meu coração disparou. Passei direto por aquela coisa, sentindo o peito apertado. A estrada parecia não ter fim e a chuva continuava. A cada curva, olhava pelo retrovisor esperando não ver mais nada, mas o clima pesado estava longe de acabar. A sensação de estar sendo observado não passava, e o silêncio entre as trovoadas parecia cada vez mais denso. Foi quando vi uma luz fraca mais adiante, um posto de gasolina antigo. Cheguei ao posto com um alívio inexplicável. Desci do caminhão e fui até a loja, onde encontrei um homem atrás do balcão. Ele era um senhor amigável, com barba grisalha e um olhar cansado, mas atento. Perguntou o que eu fazia naquela estrada àquela hora, e quando contei sobre a rota errada, ele me olhou sério. Essa estrada aqui não devia ser usada à noite. Muita gente já viu coisas que não são desse mundo por aqui. Contei a ele sobre a figura na beira da estrada e o olhar dele ficou ainda mais sombrio. Eles dizem que é uma alma penada, alguém que morreu aqui há muito tempo. Anda por aí à noite, procurando quem passou sem dar carona ou algo assim. O homem olhou pela janela como se esperasse ver algo. Eu, por outro lado, só queria sair dali e encontrar uma rota segura para terminar minha viagem. Enquanto ele falava, senti um frio que não vinha da chuva, mas de dentro da loja. Era um frio estranho que me fez lembrar daquela figura. O homem percebeu minha tensão e disse para eu esperar até a chuva acalmar. Enquanto esperava, cada som parecia amplificado. O tic-tac do relógio, o barulho da chuva no telhado e algo que parecia uma risada baixa, vinda de algum lugar. Por fim, a chuva parou e o dono do posto me indicou uma estrada alternativa, segura. Subi no caminhão, agradeci e comecei a voltar. Mas antes de sair completamente do posto, olhei pelo retrovisor e vi, por um segundo, a mesma figura parada na estrada atrás de mim, na entrada do posto, como se estivesse me observando. A imagem desapareceu no escuro, mas eu sabia que aquela presença ainda estava lá. Era uma noite escura, o tipo de escuridão que faz até os faróis parecerem inúteis. Pedro era caminhoneiro há anos, acostumado a passar noites inteiras nas estradas, mas ele nunca tinha cruzado a BR-303, uma estrada longa e deserta que cortava o interior e estava quase abandonada, evitada pela maioria dos motoristas. Na parada de um posto, antes de pegar a estrada, um senhor de idade o chamou. "Você é novo por aqui, né? Vai seguir pela 303? Se for, tem umas regras que precisa saber. Não é brincadeira", disse o homem, com olhos que carregavam algo além de cansaço. Pedro quase riu da seriedade daquilo tudo, mas o tom do senhor o deixou desconfortável. "Escuta e siga cada uma delas. Pode salvar sua vida." Pedro assentiu, mais para se livrar do papo do que qualquer outra coisa, mas ele escutou as instruções. Regras da BR-303. 1. Não ultrapasse os 60 km por hora depois das 2 horas da manhã.
A estrada se transforma à noite, o senhor disse, com uma voz sussurrada. Se você ultrapassar esse limite, vai ouvir um barulho de metal rangendo atrás de você. Nunca olhe pelo retrovisor. 2. Às 3h10, desligue o rádio, o GPS e qualquer outra fonte de som. Nessa hora, você poderá ouvir vozes sussurrando do banco de passageiro. Não responda e não olhe. Continue dirigindo em silêncio. 3. Se uma névoa começar a se formar, abaixe a cabeça e fixe o olhar na linha do meio da estrada. A neblina esconde coisas que você não quer ver. Não pare, não diminua a velocidade e nunca, jamais, olhe para os lados. 4. Se passar por uma parada com um posto de gasolina vazio, ignore. Não pare para abastecer. Esse posto já está abandonado há anos, ou pelo menos é o que dizem. Quem entra lá depois das 2 horas nunca volta para a estrada. 5. Por volta das 4 horas da manhã, você verá um vulto na beira da estrada acenando para pedir carona. Acelere e não olhe para ele. Ele tentará te chamar pelo nome, falará coisas que você não entende e baterá no vidro. Ele parece desesperado, mas ele não é humano. Pedro deu risada ao se afastar do velho. Esse cara é doido, pensou, subindo na boleia. A estrada estava calma e a noite não parecia ter nada de especial. Por volta das 2 horas, ele notou que estava com o pé pesado, dirigindo a mais de 80 km/h. Foi então que ouviu um som metálico, como uma engrenagem quebrada. O ruído veio do lado de fora, logo atrás do caminhão. Lembrando da primeira regra, Pedro diminuiu a velocidade, o coração batendo forte. O som cessou, mas o retrovisor parecia gritar para ele olhar. A curiosidade queimava, mas ele seguiu firme, mantendo os olhos à frente. Às 3h10, uma voz suave e familiar começou a sussurrar ao lado dele. Soava como a voz de sua mãe, chamando seu nome. A tentação de responder era quase irresistível. Mas ele se lembrou do aviso. Desligou o rádio, segurou o volante com força e continuou em silêncio. Então veio a névoa. Parecia surgir do nada, uma nuvem densa e baixa que rodeava o caminhão. Ele apertou os olhos na linha da estrada, resistindo ao impulso de olhar para fora. Por um instante, ele viu algo se mover ao seu lado. Uma sombra escura, com algo que parecia olhos brilhantes. Pedro quase perdeu o controle do caminhão, mas manteve a cabeça baixa. Quando chegou à parada abandonada, o tanque estava quase vazio. Droga, murmurou. Ele olhou para o posto, as luzes piscando. Pensou em parar, mas algo no fundo do seu ser o impediu. Ignorou o posto e seguiu adiante. Então, às 4 horas, ele viu o vulto. Era um homem alto, magro, acenando freneticamente. Pedro acelerou, os olhos fixos na estrada. Mas o homem corria ao lado do caminhão, e ele podia ouvir uma voz arranhada gritando seu nome, batendo no vidro. Pedro resistiu com todas as forças, até que a figura sumiu. Quando o sol finalmente surgiu, Pedro sentiu o alívio em cada parte do corpo. Ele parou em um posto no final da estrada, respirando fundo. O frentista se aproximou, olhando-o como se soubesse o que tinha passado. Você encontrou a BR-303, não é? Disse o homem com um olhar sério. Lembre-se das regras. Se a seguir, talvez consiga passar de novo.